Bom dia, Lara e Yasmin, aulinha de ciências do dia 2 de outubro, tá? Vocês vão abrir o livro na página 16 e faremos até a página 22, tá? O título é Solo e Vida. Então, meus amores, ó, o solo que popularmente, né, é chamado de terra, de chão, né, é extremamente importante, né, para manutenção da vida. Assim como a água é importante, assim como o ar é importante, assim como o sol é importante, o solo também é. E no solo vive vários animais, tá? Como por exemplo, bactérias, fungos e pequenos animais, tá? Então, além de toda aquela história que a gente já conhece, né, das plantinhas, né, que precisam dos nutrientes que se fixam no solo, né, do ser humano que utiliza o solo, por exemplo, na agricultura, na pecuária, para instalar suas moradias, também tem a questão dos animaizinhos que vivem, né, no solo, que depende integralmente dele também, tá? Então, ó, as plantas elas vão crescer, vão retirar os nutrientes, água, sais minerais e tem a questão dos animaizinhos que vivem. Então, a imagem que tem no livro de vocês vai mostrar exatamente isso, tá? Então, ó, tem a imagem do solo, tá vendo? Ó, em várias camadas, que a gente consegue ver a camada interna dela. E, ó, larva de um inseto, tá vendo? Olha onde que veio parar. O tronco da árvore tá aqui, ó. Ela veio parar aqui dentro, ó. A minhoca cavando, tá vendo? Um túnel. Tem a formiguinha, tem os formigueiros. Na parte interna dos formigueiros é como se fosse a casa onde elas se alojam. Tem fungos, né, que não são vistos a olho nu, então eles ampliaram a imagem aqui. Aí por cima, ó, a lesminha, as árvores, a joaninha, centopeia, caracol, orelha de pau, que são tipo aqueles cogumelos, tem o tatuzinho. Então, ó, há a vida por cima do solo, mas também a vida embaixo do solo. Olha que interessante. Então, tem animais que a gente consegue ver olho nu, como a minhoca e a formiga, mas também tem os animais que a gente não consegue, a gente precisa do auxílio de um instrumento, que são as bactérias e os fungos, tá? Aí, então, o que que acontece? Muitos animais, eles podem sim ocupar a superfície interna, né? Fungos, bactérias, minhoca. A minhoca, ela vai cavar o túnel, né? Para conseguir que o ar, né? A água entre ali naquele espaço, né? E mantenha a vida dela, né? Em segurança. E como ela fica fazendo essa transição, né? Esse movimento, ela vai manter aquele espaço arejado, aquele espaço fértil. Por que fértil? Porque as fezes dela vai, né, servir de nutriente. Fora aqueles animaizinhos também que já entraram em decomposição, vai servir de próprio alimento, né, para ela, tá? Então, ó, o solo, né, quando tem a minhoca, ele é um solo muito mais fértil, mais rico em nutrientes, mais escuro, mais saudável, tá? Aí virando a folha, virando a folha, tem os diferentes tipos, usos do solo, tá? Então, de forma geral, tá? O solo, né, quando a gente fala de utilização pelo ser humano, na sua grande maioria, é para o alimento. Então, ó, lembra lá do campo, o homem ele produz o alimento para sua subsistência, para sua alimentação e para comercializar, né, e alimentar outras pessoas, tá? Então, a atividade de cultivar o solo é chamada de agricultura. Então, todo aquele processo, ó, preparei o solo, plantei, né, cuidei para germinar, para crescer, se desenvolver, colhi, vendi, comercializei. É agricultura, tá? O trabalho no solo, a agricultura. E tem diversas formas diversas formas diferentes, né, de manuseio desse solo e de agricultura. Então, na imagem de vocês, ó, a primeira, a gente consegue ver pés de alface, tá vendo? Ó, cultivo de pés de alface, aqui café e aqui palmeira, tá? Então, o solo são diferentes, para os três tipos, né, os solos são diferentes. O solo aqui tem bastante humus, tem que ser muito nutrido, com bastante nutriente. O do café, ele já é mais argiloso. E as palmeiras, elas conseguem crescer no solo mais arenoso, tá? Então, o solo, ele pode ser diferente, né, que o homem, se ele souber aproveitar, ele vai conseguir produzir, né, algum produto. Além da agricultura, o solo é utilizado pelos seres humanos para outras finalidades. Observe as imagens que mostram algumas formas de uso do solo, depois escreva uma legenda para elas. Então, ó, vocês vão fazer a legenda. Qual a legenda que a gente pode colocar aqui para vaquinha? Pecuário, não é pecuária que está sendo é, é,
utilizada nessa imagem? Aqui, ó, o tijolinho, ele é feito de argila, então a obtenção de argila para fabricação do tijolo, tá? E aqui, nessa última, são a construção das casas. A gente precisa também de solo para construir a casa. O tijolo, igual eu falei, ele vem desse tipo de solo chamado argila, tá? Página 18. Algumas técnicas de cultivo, tá? Como assim técnica? Lembra que eu falei que na agricultura é necessário preparar o solo, tá? E essa preparação, ela vai ocorrer através de procedimentos, tá? Depois, né, pro cultivo, né, do produto em geral, também vai ser um procedimento diferente, tá? E depois para colheita. Então, vocês vão ver como que vai funcionar esses 3 procedimentos. Então, vamos lá. Ó, por meio Então, por meio, por exemplo, da aragem, vamos falar primeiro da aragem, que tá, o solo ele precisa ser arado, né, para movimentar a terra e tornar ela propícia para o recebimento daquela plantinha, tá? Então, vai ser arado, tá? Plantamos a plantinha lá para ela se desenvolver. O que ela precisa? Ela precisa de água, então vem a irrigação, tá? Então, por meio da irrigação, ela vai receber a água necessária para o seu desenvolvimento. Depois vem a drenagem, ó, que é essa imagem aqui. A drenagem, ela vai evitar que o solo fique encharcado. Então, pensa vocês a irrigação, né? Se irrigar demais, né, vai ficar, não vai ficar propício para o desenvolvimento da planta, tá? Então, a drenagem vai fazer com que todo o excesso da água seja escorrido, tá? Escoado. E quando colhemos os vegetais que plantamos, com eles vão os nutrientes que esses vegetais absorvem do solo, tá? Então, ó, retirou o alimento, todo aquele nutriente que estava no solo, ele também sai junto, ele é retirado. Então, é necessário a adubação, tá? Então, é necessário preparar novamente aquele solo, adubar, devolver os nutrientes para ele conseguir novamente receber uma plantinha, tá? Então, ó, vamos lembrar, tem que arar o solo, tem que drenar o solo, tem que irrigar o solo e tem que adubar o solo, tá? Esses 4 procedimentos são necessários e indispensáveis, né, para o bom funcionamento, para o trabalho, né, na zona rural, no campo. Aí vem um saiba mais. A Ilara e Yasmin, no Saiba Mais, né, tem uma informação muito interessante, muito importante, né, que até para nossa qualidade de vida quando a gente fala de alimentação, tá? Então, o que vai trazer pra gente? Ó, agricultura orgânica. O que é a agricultura orgânica? Nada mais é que o processo de plantio, de desenvolvimento e colheita, né, desses alimentos, né, de forma orgânica, ou seja, sem uso dos agrotóxicos. Porque muitas pessoas usam os agrotóxicos e demais elementos, né, para tentar fazer com que a planta ela se desenvolva rápido, né, e conseguir plantar uma maior quantidade, entre outras questões. Só que isso prejudica a nossa saúde, tá? Então, a agricultura orgânica, ela é 100% orgânica, não tem agrotóxico nenhum, né? E as plantinhas elas crescem saudável, né? E eles usam também técnicas de adubagem para manter o solo fértil. Então é extremamente importante, igual por exemplo, na hortinha lá da nossa escola, né, a gente poderia chamar, né, aquela horta de uma horta orgânica, porque a gente não ia usar nada que né, é prejudicial, que possa ser prejudicial à nossa saúde, tá? Então assim, produtos orgânicos eles estão, né, eles são vendidos em feiras, em supermercados, vai depender do agricultor tomar essa medida, né, ser consciente e tomar essa medida, porque se eu não uso agrotóxico, eu não tô ferindo o solo e eu não tô ferindo as águas, tá? Também não é nem apenas uma situação de alimentação e em prejudicar o corpo humano, não. Também a gente tem que pensar no meio ambiente como um todo, tá? O agrotóxico, ele polui o solo, polui os rios e ainda pode nos matar, tá? Aí, vamos lá, 2 atividades. Número 1, na página 20, não, até na página, a gente vai fazer até a página 21, então tem 5 atividades. Número 1, leia o texto substituindo as figuras pelas quantidades ou palavras que elas representam. Depois copie o texto no caderno. Marcha formiga.
São 2 formigas que marcham no solo. Viva, viva! Agora são 3 formigas a marchar. Viva, viva! Uma formiga para e arruma Uma formiga para e arruma o sapato, enquanto as outras vão marchando para fugir da chuva, tá? Então é só alterar. Aonde tem o desenho, vocês escrevem, tá? E depois copia o texto no caderno. Tem que copiar o texto no caderno, hein, Lara e Yasmin? Olha a preguiça, senão a atividade fica errada. Aí agora responda as questões. Que animal é citado no texto? Formiga. B. Onde esse animal vive? No solo. C. Que informação do texto parece estranha? Gente, formiga usa sapato? Não, né? Então a informação é essa. Vira a página agora. 2. Leia o poema Minhoca. Feliz meu jardim que tem minhocas trabalhadeiras. As melhores jardineiras cuidam da terra tão bem. Calminhas minhas minhocas se aninham em ocas tocas. Lembra que eu falei que quando a minhoca ela anda, ela caminha pelo solo, ela vai nutrindo aquele solo, abrindo espaço para o ar e para a água, o que faz com que o solo ele fica mais fértil. Fora isso, ela faz o cocôzinho, né? E o cocôzinho também é nutriente, tá? Para o solo. Por que o autor do poema se refere às minhocas como trabalhadeiras e jardineiras? Porque é ela que vai ajudar a tornar o solo arejado e fértil, tá, meninas? B. As minhocas cavam túneis que facilitam a passagem do ar e da água no solo. Grife no poema como o autor chama esses túneis. Ele chamou de ocas tocas, lá no finalzinho, tá? Pode sublinhar. C. Além das minhocas, que outros seres vivos podem viver no solo? Então, tem vários animais que vivem na superfície do solo além da minhoca. Lembra? Tem a formiga, é um exemplo. Cobra d'água, acho que é cobra d'água que chama, né? Não me recordo. As bactérias e os fungos, vocês podem citar, são exemplos. 3. O solo é um recurso essencial para os seres vivos. É nele que muitos animais vivem. Também é dele que as plantas retiram águas e sais minerais para a sobrevivência. E para nós, qual a importância do solo? Cite 2 exemplos do uso do solo pelos seres humanos. Então, 2 exemplos básicos e que vocês, assim, de cara, vocês sabem, vocês conhecem. Agricultura e moradia. Onde que a gente faz a moradia? Com que nós construímos a nossa moradia? É com solo, tá? Então vocês podem citar, mas se vocês quiserem, né, pensar em outros também, vocês podem. 4. Pesquise em revistas, jornais ou na internet imagens que retratem os diferentes usos do solo pelos seres humanos. Recorte-as e colhe-as nos espaços a seguir. Depois elabore uma legenda descrevendo a atividade desenvolvida em cada uma delas. Então, por exemplo, vocês acharam a imagem de um trabalhador rural arando o solo. Então, vocês podem colocar preparação do solo para a agricultura, tá? Vocês vão criar a legenda, colocam, né, o que vocês quiserem. Uma pessoa construindo uma casa. Vocês podem falar da argila. Argila retirada... Argila é utilizada na construção de moradias, né? Um exemplo. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês e vai depender também da imagem que vocês, né, acharem. Número 5. Isso tem que fazer 3, tá? 3 imagens e 3 legendas. Número 5. Para que possa ser usado no cultivo de alimentos, o solo necessita de alguns cuidados. Sobre as técnicas agrícolas, relacione as 2 colunas. Então, tem a adubação orgânica, a irrigação e a drenagem. É realizada quando o solo de um terreno está encharcado. Então, quando tem muita água sobre aquele solo, o que é feito? A gente falou aquela hora, que é a drenagem. Próximo, é necessária quando o solo está pobre em nutrientes. Não tem nutrientes, o solo está pobre. O que a gente tem que jogar? O adubo, né? Então, é a adubação orgânica. E a última é aplicada quando o solo está muito seco para o plantio. Então, quando ele está seco, ele precisa de quê? Terceiro ano? De água, né? A água, então, a gente fala em irrigação, tá? Então, vai ficar C, A e B como resposta. Minhas gatinhas, é isso. Finalizamos mais uma semaninha. Bom fim de semana. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijos!